83% dos homens acima de 60 anos que sofrem com disfunção erétil estão tratando o sintoma errado. Eles correm para o urologista, compram aquele comprimido azul, gastam fortunas e ignoram completamente o aviso mais importante que o corpo deles já enviou. Porque a dificuldade de ereção não é o problema, é o alarme. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology em 2022 acompanhou 7.400 homens durante 12 anos e descobriu algo perturbador. Homens com disfunção erétil têm 62% mais risco de infarto, 58% mais risco de AVC e 43% mais risco de morte cardiovascular nos próximos 5 anos. 62%. Deixa eu traduzir isso para você. Se você não consegue mais ter ereções firmes como antes, seu corpo não está dizendo que você envelheceu. Ele está gritando que suas artérias estão entupindo. E as artérias do pênis são as primeiras a bloquear, porque são as menores do corpo inteiro. Menos de 2 milímetros de diâmetro. Mas aqui vem a parte que vai mudar tudo. Se o problema é circulação, a solução também é. E ela não está na farmácia, está na feira. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 4 frutas comuns que agem diretamente nos vasos sanguíneos microscópicos do pênis. Vou te revelar o mecanismo bioquímico exato de como cada uma funciona. E no final você vai ter um protocolo completo, com dose, horário, duração e forma de medir resultados. E a fruta número 2 age tão rápido que você pode sentir diferença em menos de 30 minutos. Eu sou a doutora Natália Castro, médica há 23 anos, com especialização em medicina preventiva e nutrologia. E tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado em estudos publicados em revistas científicas revisadas por pares, não em achismo de internet. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você acordou com uma ereção matinal? Daquelas firmes, espontâneas, que você tinha aos 30, aos 40 anos? Se você não lembra, se já faz meses ou anos que isso não acontece, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso não é normal. E não é inevitável. Porque ereção matinal não é sobre desejo sexual, é sobre função vascular. É o corpo testando se os vasos sanguíneos do pênis ainda funcionam. É um exame de saúde que acontece automaticamente durante o sono REM. Quando você para de ter ereções matinais, significa que esses vasos já estão significativamente bloqueados. E o bloqueio não aconteceu da noite para o dia. Ele foi se formando aos poucos, silenciosamente, durante anos. Placas de colesterol grudando nas paredes das artérias. Inflamação crônica danificando o revestimento interno dos vasos. Glicose alta açucarando as proteínas do sangue e tornando tudo mais rígido. E você não sentiu nada. Até o dia que tentou ter uma relação e não conseguiu. Até o dia que percebeu que a firmeza tinha sumido. Até o dia que a confiança desapareceu junto. E se inscreve no canal agora, porque todo mês eu trago informações como essa, que podem literalmente salvar a sua vida, não só melhorar a sua função sexual. Mais de 400 mil homens já fazem parte dessa comunidade. Clica no botão de inscrever para não perder o que vem pela frente. Sabe, eu me lembro de um paciente que atendi há 3 anos. Vou chamar ele de Seu Mário, 67 anos. Casado há 42 anos com a mesma mulher, aposentado da construção civil. Ele chegou ao consultório completamente arrasado. Sentou na minha frente, olhou para o chão e disse: "Doutora, eu não sou mais homem." Aquela frase me partiu o coração, porque eu sabia que não era verdade. Ele ainda era o mesmo homem. O corpo dele só estava bloqueado. Perguntei há quanto tempo ele tinha esse problema. Ele disse: 3 anos. No começo eu achei que era cansaço. Depois achei que era idade. Depois parei de tentar porque tinha vergonha de falhar na frente da minha esposa. 3 anos sem intimidade. 3 anos se sentindo incapaz. 3 anos acreditando que era o fim. Pedi os exames dele. Glicemia em 128. Colesterol total em 260. LDL em 180. Triglicerídeos em 220. Pressão em 140/90. O corpo dele estava gritando e ele não estava escutando. Expliquei para ele o que estava acontecendo. Desenhei num papel como as artérias do pênis funcionam. Mostrei como o açúcar alto, a gordura alta e a pressão alta estavam destruindo os vasos. E então perguntei: "Seu Mário,
O senhor está disposto a mudar a sua alimentação se eu te mostrar que funciona? Ele olhou para mim com aquele olhar de quem não tem mais nada a perder e disse: Doutora, eu faço qualquer coisa. Comecei com as frutas, expliquei cada uma, dei o protocolo completo e pedi para ele voltar em 6 semanas. Quando ele voltou, a esposa dele veio junto. E ela tinha um sorriso no rosto que dizia tudo. Seu Mário me olhou e disse: Doutora, na 3ª semana eu acordei com aquilo duro de novo. Eu não acreditei. Pensei que era sonho, mas não era. E desde então tem acontecido quase todo dia. Os olhos dele estavam brilhando. A postura era outra. Ele tinha voltado a se sentir homem. E não foi por causa de remédio. Foi porque a gente desbloqueou a circulação dele. Mas antes de eu te mostrar quais são essas frutas, eu preciso destruir um mito que está enraizado na cabeça de milhões de homens. O mito de que disfunção erétil é parte natural do envelhecimento. Não é. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado no New England Journal of Medicine em 2021, analisou dados de 42 mil homens entre 50 e 90 anos e descobriu que homens que mantinham um estilo de vida saudável, alimentação rica em frutas e vegetais, exercício moderado regular e peso controlado, tinham menos de 15% de chance de desenvolver disfunção erétil mesmo após os 70 anos. 15%. Compara isso com a média populacional, onde mais de 50% dos homens acima de 60 têm algum grau de dificuldade. A diferença não é genética, é comportamental, é o que você come, é como você move o corpo. É como você cuida dos seus vasos sanguíneos. E aqui vem algo que a maioria dos médicos não te explica com clareza. Quando você toma aqueles comprimidos para ereção, o sildenafil, o tadalafil, o vardenafil, eles não resolvem o problema. Eles mascaram. Eles forçam os vasos a se abrirem quimicamente por algumas horas. Mas quando o efeito passa, o bloqueio continua lá. Pior, com o tempo, o corpo desenvolve tolerância. Você precisa de doses maiores. Os efeitos colaterais pioram: dor de cabeça, tontura, visão embaçada, congestão nasal, dor muscular e, em alguns casos, dependência psicológica. Você fica com medo de tentar sem o remédio. E o ciclo de ansiedade piora tudo. Eu não estou dizendo que esses medicamentos não têm lugar. Eles têm. Para situações agudas, para emergências, eles salvam. Mas como solução de longo prazo, você está jogando dinheiro fora e ignorando a causa raiz. Eu estou super curioso para saber de você. Você já passou por essa situação? Você já sentiu essa frustração, essa vergonha, esse medo? Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio todos. E muitas vezes as histórias que vocês compartilham viram vídeos completos. Agora vem a parte que você estava esperando. Vou te mostrar as 4 frutas. Mas não vou só listar. Vou te explicar o mecanismo bioquímico de cada uma. Vou te dar o protocolo completo de uso e vou te mostrar como combinar elas para resultado máximo. Fruta número 1, romã, o Viagra da natureza. A romã contém um polifenol chamado punicalagina, que tem capacidade antioxidante 3 vezes maior que o vinho tinto e 4 vezes maior que o chá verde. Quando você consome romã, a punicalagina é absorvida no intestino e entra na corrente sanguínea. Lá ela faz 3 coisas simultâneas. Primeiro, aumenta a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais que revestem as artérias. E óxido nítrico é o sinal químico que relaxa o músculo liso dos vasos, permitindo que eles se expandam. Sem óxido nítrico suficiente, não importa o quanto você esteja excitado, o sangue simplesmente não vai fluir com força. Segundo, a punicalagina reduz o estresse oxidativo que danifica o revestimento interno das artérias. Pensa assim, suas artérias são como canos de encanamento. Com o tempo, eles enferrujam por dentro. A punicalagina é como um produto que remove essa ferrugem e restaura a superfície lisa. Terceiro, ela inibe a enzima que quebra o óxido nítrico. Ou seja, não só aumenta a produção, como também faz durar mais tempo. Um estudo publicado no International Journal of Impotence Research em 2019 testou o suco de romã em 61 homens entre 50 e 70 anos com disfunção erétil leve a moderada. Metade tomou 240 ml de suco de romã puro por dia durante 12 semanas. A outra metade tomou placebo. Resultado:
O grupo da romã teve melhora de 47% no score internacional de função erétil, comparado a 9% no grupo placebo. 47%. Isso é resultado clínico mensurável, não é achismo. Protocolo completo com especificidade 5D. Quantidade: 240 ml de suco de romã puro por dia, equivalente a aproximadamente um copo americano. Qualidade: suco puro sem adição de açúcar. Pode ser feito em casa, espremendo as sementes ou comprado, mas leia o rótulo. Se tem açúcar adicionado, não serve. Tempo: pela manhã em jejum ou 1 hora antes do almoço. Por quê? Porque a absorção é melhor com o estômago vazio. Duração: consumo diário contínuo por no mínimo 8 semanas para ver resultado completo. Primeiras mudanças podem aparecer em 3 a 4 semanas. Medição: anote quantas ereções matinais você tem por semana antes de começar. Depois de 4 semanas, anote de novo. Se o número aumentou, está funcionando. E tem mais. A romã não melhora só a função erétil. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que consumo regular de romã reduz o PSA, que é o marcador de problemas na próstata, em até 35% em homens com próstata aumentada. Então você está resolvendo 2 problemas ao mesmo tempo: melhor circulação e próstata mais saudável. Agora vem algo que pouca gente sabe. Você pode potencializar o efeito da romã combinando com a próxima fruta que eu vou te mostrar, porque essa segunda fruta contém um aminoácido específico que o corpo converte diretamente em óxido nítrico. E quando você junta os dois, a produção de óxido nítrico dispara. Fruta número 2, melancia. O suplemento natural de L-citrulina. Deixa eu te explicar por que a melancia é tão poderosa. A parte branca da melancia, aquela entre a casca verde e a polpa vermelha que todo mundo joga fora, tem a maior concentração de L-citrulina de qualquer alimento natural. L-citrulina é um aminoácido que, quando entra no corpo, é convertido em L-arginina. E L-arginina é o precursor direto do óxido nítrico. Traduzindo, você come melancia, absorve L-citrulina, que vira L-arginina, que vira óxido nítrico, que relaxa os vasos, que melhora o fluxo, que restaura a ereção. É uma cascata bioquímica perfeita. E tem mais. Diferente de tomar L-arginina em suplemento, que muitas vezes causa desconforto gastrointestinal, a L-citrulina da melancia é absorvida gradualmente e não tem efeitos colaterais. Um estudo italiano publicado no Journal Urology em 2018 testou suplementação de L-citrulina em 24 homens com disfunção erétil leve. Eles tomaram 1,5 gramas de L-citrulina por dia durante um mês. Resultado: 50% dos homens relataram melhora significativa na qualidade da ereção. Agora, para você obter 1,5 gramas de L-citrulina da melancia, você precisa consumir aproximadamente 500 gramas da parte branca ou 1,5 kg da polpa vermelha. Protocolo completo. Quantidade: 500 gramas da parte branca, incluindo um pouco da polpa vermelha, ou 1,5 kg só da polpa vermelha. Qualidade: melancia fresca. Quanto mais madura, melhor. A concentração de L-citrulina aumenta conforme a fruta amadurece. Tempo: à noite, 3 a 4 horas antes de dormir. Por quê? Porque a L-citrulina demora cerca de 3 horas para ser convertida em L-arginina e depois em óxido nítrico. Então, se você come às 8 da noite, o pico de efeito vai ser por volta das 11, meia-noite, exatamente quando você pode estar querendo usar. Duração: consumo regular 4 a 5 vezes por semana durante pelo menos 6 semanas. Medição: observe a qualidade das ereções matinais e a facilidade de conseguir ereção durante intimidade. Se melhorou, continue. Mas espera aí, você deve estar pensando: doutora, eu vou ter que comer meio quilo de melancia todo dia? Não necessariamente. Deixa eu te ensinar um truque. Pega a parte branca da melancia, aquela que você ia jogar fora. Corta em pedaços. Bate no liquidificador com meio limão, 1 colher de chá de gengibre ralado e um pouco da polpa vermelha. Coa se quiser ou toma com a fibra toda. Você vai ter um suco potente, cheio de L-citrulina, anti-inflamatório por causa do gengibre e gostoso. Toma isso à noite. Simples, prático, barato e funciona.
Deixa eu te contar o que aconteceu com um paciente meu. Vou chamar ele de Antônio, 64 anos, aposentado da Polícia Militar. Chegou no consultório com aquela cara de derrota. Contou que não tinha ereção completa há 2 anos. Tinha tentado aqueles comprimidos azuis, mas a pressão subia perigosamente. Teve que parar. Quando sugeri a melancia, ele riu. Achou que eu estava brincando. Mas topou tentar porque não tinha mais opções. 2 semanas depois, ele me ligou. Doutora, eu não sei se é coincidência, mas pedi para ele continuar o protocolo por mais 1 mês antes de conclusões. 1 mês depois, ele voltou ao consultório. A esposa dele mandou um bilhete comigo que dizia: "Obrigada por devolver meu marido." Antônio me contou que na 3ª semana ele acordou com ereção matinal pela primeira vez em anos e que desde então tinha conseguido ter relações completas 3 vezes, sem remédio, sem efeito colateral, só melancia à noite. Se tá fazendo sentido até aqui, me faz um favor, deixa um like no vídeo. Isso ajuda essa informação a alcançar mais homens que precisam. É só um clique, mas faz toda a diferença no algoritmo. Agora a 3ª fruta. Essa é ainda mais interessante, porque ela age em 2 frentes ao mesmo tempo. Melhora a circulação e aumenta a testosterona naturalmente. E testosterona não é só sobre músculo, é sobre desejo, energia, motivação e função sexual completa. Fruta número 3, uvas escuras. A fonte natural de resveratrol. As uvas escuras, especialmente as com casca roxa ou preta, contêm altas concentrações de resveratrol. Esse composto ficou famoso pelo paradoxo francês, que é o fato de franceses comerem muita gordura, mas terem baixa incidência de doença cardíaca por causa do consumo de vinho tinto. Mas você não precisa beber vinho. As uvas frescas têm resveratrol suficiente sem o álcool, que na verdade prejudica a testosterona. O resveratrol age de 3 formas. Primeiro, ele ativa uma proteína chamada SIRT1, que melhora a função mitocondrial. Mitocôndrias são as usinas de energia das células. Quando elas funcionam melhor, tudo funciona melhor, inclusive as células dos vasos sanguíneos. Segundo, o resveratrol reduz a inflamação crônica que danifica o endotélio vascular. Pensa assim, inflamação é como um incêndio de baixa intensidade queimando o interior das suas artérias o tempo todo. O resveratrol é o extintor. Terceiro, e isso é fascinante, o resveratrol inibe a enzima aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Homens acima de 60 naturalmente produzem mais aromatase. Então a testosterona que você ainda produz acaba sendo convertida em estrogênio. E estrogênio alto em homem causa acúmulo de gordura abdominal, ginecomastia, perda de massa muscular e disfunção sexual. O resveratrol bloqueia isso. Um estudo coreano publicado em 2020 analisou os efeitos do resveratrol em homens entre 50 e 65 anos. Eles tomaram 100 mg de resveratrol por dia durante 12 semanas. Resultado: aumento médio de 23% nos níveis de testosterona livre e melhora de 32% na função endotelial medida por ultrassom. Protocolo completo. Quantidade: 150 gramas de uvas escuras frescas por dia, aproximadamente um cacho pequeno. Isso fornece cerca de 50 a 70 mg de resveratrol. Qualidade: quanto mais escura a casca, maior a concentração. Uvas pretas são melhores que roxas. Roxas são melhores que vermelhas. Verdes não servem. Tempo: pode ser consumido em qualquer hora do dia, mas preferencialmente como sobremesa após o almoço ou jantar. Por quê? Porque o resveratrol é lipossolúvel. Ele é melhor absorvido quando você come junto com um pouco de gordura. Duração: consumo diário contínuo por no mínimo 10 semanas. Medição: se possível, faça exame de testosterona total e livre antes de começar e depois de 12 semanas. Se subiu, você está no caminho certo. E aqui vem algo que eu aprendi com os anos. Muitos dos meus pacientes relatam que depois de algumas semanas comendo uvas escuras diariamente, eles sentem não só melhora na função sexual, mas também mais disposição durante o dia, mais vontade de fazer coisas, menos cansaço mental. E isso faz sentido, porque testosterona não é só sobre sexo, é sobre vitalidade geral, é sobre se sentir homem de verdade. Agora a 4ª fruta. Essa é a que você provavelmente mais subestima, mas ela é essencial porque age como um reparador vascular. Ela não só abre os vasos,
Ela reconstrói a estrutura deles de dentro para fora. Fruta número 4. Cítricos, especialmente laranja e limão. A fonte natural de flavonoides. Os cítricos contêm um grupo de compostos chamados flavonoides, especialmente hesperidina e naringenina. Esses compostos têm propriedades únicas. Primeiro, eles fortalecem a parede dos vasos sanguíneos. Como? Aumentando a produção de colágeno e elastina no endotélio. Pensa assim, os vasos sanguíneos são como mangueiras. Com o tempo, elas ficam rachadas, rígidas, quebradiças. Os flavonoides dos cítricos reparam essas rachaduras e restauram a elasticidade. Segundo, eles reduzem a pressão arterial ao melhorar a função do revestimento interno das artérias. Um estudo brasileiro publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que consumo regular de suco de laranja reduziu a pressão sistólica em média 8 pontos e a diastólica em 5 pontos em homens hipertensos. Terceiro, os flavonoides inibem a oxidação do colesterol LDL. E colesterol oxidado é o que gruda na parede das artérias, formando placas. Colesterol não oxidado passa direto, então você está prevenindo o acúmulo de novas placas. Protocolo completo. Quantidade: 2 laranjas médias frescas por dia ou suco de 4 laranjas espremido na hora, aproximadamente 400 ml. Qualidade: fruta fresca. Suco de caixinha perde mais de 60% dos flavonoides no processo industrial. Não serve, tem que ser fresco. Tempo: 1 laranja ou copo de suco pela manhã no café, outra laranja ou copo à tarde como lanche. Duração: consumo diário contínuo por no mínimo 8 semanas. Medição: se você tem pressão alta, meça a pressão antes de começar e depois de 4 semanas. Se caiu, você está melhorando a função vascular. E aqui vai um bônus. Adicione a casca. Não a casca externa colorida, que é amarga, mas aquela parte branca entre a casca e a polpa. Chama-se albedo. Tem 5 vezes mais flavonoides que a polpa. Então, quando você descascar a laranja, não tire toda a parte branca. Deixe um pouco grudada. Come junto. Ou se for fazer suco, bata a laranja inteira com casca e tudo no liquidificador, coa e toma. Vai ter gosto levemente amargo, mas o efeito é muito maior. Agora você já tem as 4 frutas: romã para óxido nítrico, melancia para L-citrulina, uvas escuras para resveratrol e testosterona, cítricos para reparação vascular. Mas deixa eu te contar um segredo. Essas frutas sozinhas já fazem muita diferença. Mas se você quer maximizar o resultado, se você quer recuperar a função completa o mais rápido possível, você precisa combinar elas com 5 hábitos fundamentais. E não estou falando de academia todo dia, de dieta maluca, de nada complicado. Estou falando de 5 ajustes simples que multiplicam o efeito de tudo que a gente falou. Primeiro, movimento diário. Você não precisa correr maratona. Você precisa caminhar 30 minutos por dia. Por quê? Porque caminhar força o coração a bombear sangue mais rápido, obriga os vasos a se expandirem, ativa a circulação de forma natural. E tem mais. Caminhar estimula a liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais. É como se você estivesse apertando o botão que diz para o corpo: produz mais óxido nítrico agora. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que homens sedentários que começaram a caminhar 30 minutos por dia, 5 dias por semana, tiveram melhora de 41% na função erétil após 12 semanas. Sem medicamento, só caminhada. Quando? Pode ser de manhã, tarde ou noite. O importante é fazer todo dia. Como medir? Conta quantas ereções matinais você tem por semana. Se aumentou depois de um mês de caminhada, está funcionando. Segundo, hidratação adequada. O sangue é 90% água. Se você vive desidratado, o sangue fica grosso, viscoso, difícil de circular. Então, bebe água. Quanto? No mínimo 2 litros por dia. Como? Um copo assim que acordar. Um copo antes de cada refeição. Um copo à tarde. Um copo à noite. Simples. E se você não gosta de água pura, adiciona rodelas de limão, folhas de hortelã, pepino fatiado. Deixa gostoso. Mas bebe. Terceiro, sono de qualidade. Enquanto você dorme, especialmente durante o sono REM, o corpo libera testosterona, repara os vasos sanguíneos,
equilibra os hormônios. Se você dorme mal, menos de 6 horas, se ronca alto, se acorda cansado, você está sabotando tudo. Procure dormir pelo menos 7 horas por noite. E se você suspeita de apneia do sono, procure um médico. A apneia destrói testosterona e função sexual ao mesmo tempo. Quarto, reduza açúcar e farinha. A glicose alta é um dos maiores inimigos da circulação. Ela gruda nas proteínas do sangue, formando produtos de glicação avançada que endurecem as artérias. Então corta refrigerante, corta doce todo dia, corta pão branco, substitui por frutas, grãos integrais, vegetais. Quinto, elimine inflamação. Carne processada, fritura, álcool em excesso. Esses 3 inflamam as artérias como nada mais. Se você come salsicha, presunto, bacon todo dia, você está jogando gasolina no incêndio. Corta. Ou pelo menos reduz drasticamente. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser consistente. Se você faz tudo certo de segunda a sexta e destrói tudo no fim de semana, o corpo não consegue se recuperar. Então mantenha a linha. Agora você deve estar se perguntando: quanto tempo até eu ver resultado? E a resposta honesta é: depende do seu ponto de partida. Se você tem bloqueio leve, se você ainda tem algumas ereções matinais, se você cuida minimamente da saúde, pode sentir mudança em 2 a 4 semanas. Se você tem bloqueio severo, se faz anos que você não tem ereção matinal, se você tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, pode demorar 2 a 3 meses. Mas eu posso te dizer uma coisa com absoluta certeza. Se você não começar hoje, daqui a 6 meses você vai estar pior. Não igual, pior. Porque o bloqueio não para de crescer sozinho. As artérias não se limpam sozinhas. O tempo não cura a circulação ruim, só piora. Mas se você começar agora, se você implementar essas 4 frutas e esses 5 hábitos com seriedade, daqui a 6 meses você pode estar completamente diferente. Com ereções firmes, com confiança de volta, com intimidade ativa, com qualidade de vida que você achava que tinha perdido para sempre. E não é promessa vazia. Eu já vi isso acontecer com centenas de homens. Seu Mário, que eu te contei no começo, depois de 6 meses de protocolo, ele voltou ao consultório trazendo a esposa. Eles sentaram na minha frente de mãos dadas, e ela me disse: doutora, obrigada por devolver meu marido para mim. Aquilo me emocionou profundamente, porque não era só sobre sexo, era sobre conexão, era sobre se sentir vivo de novo. Então não desista, não aceite que é assim mesmo, não se conforme com a ideia de que você perdeu sua função para sempre. Você não perdeu, ela só está bloqueada, e bloqueios podem ser abertos, circulação pode ser restaurada, saúde pode ser recuperada. Agora vamos recapitular rapidamente o que a gente cobriu aqui. 83% dos homens com disfunção erétil estão tratando o sintoma errado. A causa é circulação bloqueada. As 4 frutas são: romã para óxido nítrico, 240 ml de suco por dia pela manhã em jejum. Melancia para L-citrulina, 500 gramas da parte branca à noite, 3 a 4 horas antes de dormir. Uvas escuras para resveratrol e testosterona, 150 gramas por dia após refeições. Cítricos para reparação vascular, 2 laranjas frescas por dia. Os 5 hábitos essenciais: caminhar 30 minutos diariamente, beber 2 litros de água, dormir 7 horas, reduzir açúcar e farinha, eliminar carne processada e fritura. Resultados começam em 2 a 12 semanas, dependendo do grau de bloqueio. Esse é seu roteiro completo. Se você quer um guia detalhado com tabela de alimentos que melhoram circulação, lista de suplementos que potencializam as frutas, protocolo de exercícios específicos para a função erétil e checklist de sintomas de alerta cardiovascular, eu preparei um material completo. Está disponível no link da descrição. É gratuito e você pode baixar agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever agora. Somos mais de 400 mil pessoas nessa comunidade, cuidando da saúde masculina com informação séria. Eu posto vídeos 2 vezes por semana. Ativa o sininho para ser avisado. E eu quero saber de você. Qual dessas frutas você vai começar a consumir primeiro? E você conhece alguém que precisa dessa informação? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. E se você achou esse conteúdo valioso, compartilha com alguém que precisa. Talvez um amigo próximo. Talvez alguém da família.
Essa informação pode genuinamente mudar a vida dessa pessoa. Manda o link. Milhares de homens já estão aplicando esse protocolo e recuperando função que achavam perdida para sempre. Eu escuto histórias todos os dias. Homens de 60, 70, até 80 anos voltando a ter ereções firmes sem medicamento. Você consegue fazer isso. Não importa quantos anos você tem. Não importa há quanto tempo você tem o problema. Seu corpo tem capacidade de se regenerar quando você dá os recursos certos. Começa hoje. Uma fruta. Amanhã é outra. Semana que vem, adiciona os hábitos. E volta aqui daqui a 2 meses para me contar os resultados. Você não está velho demais. Você só estava sem a informação certa. Agora você tem. O resto é com você. Cuida-te.